Bem-vindo ao programa Sala de Visitas. Hoje a gente vai falar sobre a disseminação das drogas. Como é que a sociedade pode lidar com isso? Para falar sobre esse tema, nossas convidadas, a Marta Benatti, psicóloga, especialista em dependência química. Bem-vinda, Marta. Obrigada. E a Luciana Perucchi, que já é veterana aqui do programa, né, Luciana? Que é consultora de recursos humanos e também tem um projeto super bacana, que é como inserir o teatro nessa fase aí de dependência química para alertar os jovens nessa fase tão complicada. Bem-vindas ao meu programa. Obrigada. Muito obrigada. Tá? Vamos começar com a Marta. Marta, fala um pouquinho para a gente da sua especialidade, da sua formação. Eu sou psicóloga, sou especialista em dependência química e trabalho com implantação de programas de dependência química no ambiente de trabalho, aproximadamente 25 anos. Trabalhei 10 anos numa clínica também de dependência química e hoje estou mais focada aí no mercado, trabalhando em empresas e implantação desses programas. Perfeito. E você, Luciana? Então, atualmente eu atuo na área de recursos humanos com treinamento e desenvolvimento, buscando aperfeiçoar o ser humano e também mantenho esse projeto que desenvolve em escolas, qualquer tipo de instituição, teatros que atuam na prevenção, né, de auxiliar o jovem na prevenção, para fazer ele refletir sobre a realidade dele. Muito bacana. Hoje a gente vai juntar a experiência das duas para tentar combater um pouquinho aí essa questão das drogas, que é muito difícil, né? Sim. Agora, Marta, o uso das drogas, né, e o vício no álcool, eles escolhem alguma classe social? Não, ele está disseminado em todas as classes sociais, né? Você encontra o usuário de todas as classes sociais. Então, quer dizer, o álcool, a droga não é para quem é pobre, para quem é rico? Não. Qualquer não. um? Qualquer um. Porque é uma doença, né? E por ser uma doença, ela pode incidir em qualquer classe social. Não é uma coisa que a pessoa escolhe, né? Ela desenvolve a dependência a partir do momento em que ela experimenta. E aí não tem classe social. Verdade. Inclusive, o SENAD, que é a Secretaria de Combate à Droga do governo, né? Ele fez uma pesquisa né, com jovens em escolas e dos 100 pesquisados, 30 eram de escolas particulares e 23 de escolas públicas. Então a gente percebe aí que os usuários das escolas particulares eram maior, né, em número maior, então não está vinculado à classe social. Não. Na verdade, às vezes, numa classe social maior, você tem mais acesso por ter mais facilidade financeira. Né? Então é um paradigma que a gente tem que quebrar para não criar preconceito. Né? A droga ela realmente está em todo lugar e se a gente perceber isso, a gente vai poder combater de uma melhor forma. Com certeza. Agora, quais são os motivos que levam à experimentação? Então, sempre que você pergunta para um dependente, né, por que você experimentou droga? A primeira resposta que eles me dão é a curiosidade. Assim, eu queria saber qual era o gosto, qual era a sensação, qual era o efeito que aquela substância provocava no meu organismo. Outras pessoas respondem assim, eu busquei no efeito da droga a superação para alguma dificuldade pessoal. Por exemplo, escutou falar que o álcool desinibe. Então, o menino que é adolescente, para ele ter coragem para chegar, para tirar a menina para dançar, falou assim, eu tive que beber e eu fiquei mesmo mais solto. Né? E isso é uma verdade, né? O álcool tem esse caráter desinibitório. Então, às vezes você usa para superar essa dificuldade. Outros jovens dizem assim, eu estava com um problema lá com a minha mãe, com a minha família, a gente não estava se entendendo, e para desencanar um pouco, para me despreocupar, eu fui buscar no efeito da maconha, por exemplo, uma forma de me desligar um pouco dos meus problemas, das minhas dificuldades, ou de algum conflito que ele tem também com o corpo, muitas vezes. Então, acabava levando ele à experimentação. Outros dizem assim, eu não tinha um motivo, eu estava lá na balada, né, meus amigos estavam usando e o incentivo deles, assim, usa, que vai, que é bom, acabou me levando a essa primeira experimentação. Né? Então, tem vários motivos que podem levar, mas o principal é a curiosidade, quer saber o gosto, a sensação, o efeito que aquela substância, o álcool ou a droga, pode trazer para ele. Isso é uma loucura, né? Porque nessa de experimentar, você começa Então, nessa de avançar, experimentar, né? é aquilo que a gente estava conversando ainda há pouco, né? Que algumas pessoas experimentam e não vão desenvolver a doença, mas uma parcela delas,
né, experimentam e acabam desenvolvendo mais adiante a dependência. E como é que um pai ou uma mãe, né? Tem muito pai e mãe assistindo a gente. Como é que eles identificam, né? Qual que é o sinalzinho de que o filho está usando droga? É fácil de identificar? O primeiro sinal que a gente diz é uma mudança de comportamento. Tá? Qual mudança? Primeira coisa, ele começa a mentir para poder esconder o uso. Né? Então ele vai chegar atrasado e aí ele mente, ele diz, eu estava na casa do meu amigo fazendo tal coisa. Ou ele vai sair para usar maconha ou até mesmo para beber, eu vou fazer um trabalho na casa de um amigo. Então começa as mentiras, né, e as manipulações, que a gente diz, inventar histórias. Eu cheguei atrasado por tal coisa, eu demorei por tal coisa, e aí começa a construir uma história. Tudo isso para proteger o uso, porque não pode aparecer o que ele está fazendo. Então ele tem que, primeiro ele começa a mentir. Depois vem aquela fase da rebeldia, porque começam as cobranças. Ele fica atrasado, ele chega atrasado, ele não quer levantar de manhã para ir para a escola, e aí começa a cobrança dos pais. Então vem essa fase da rebeldia, de achar ruim, de começar a brigar, de discutir, mais agressivo verbalmente, muitas vezes. Depois da rebeldia, né? Aí começam a aparecer mais coisas, aí não começa a entrar na escola, baixo rendimento escolar muitas vezes, aí a escola começa a ligar, né? Ou avisar que não está indo, não está entrando. Depois vem uma fase, às vezes, de sumir objetos dentro de casa, enfim. Então, são vários aí, né, os sinais. Etapas, né? Olhos vermelhos, pupila muito dilatada, né, fala mole, pastosa. Isso são sinais de que teu filho pode estar usando droga. Agora, ou bebendo, né? Como é que os pais devem fazer quando tem essa percepção, né? Percebeu alguma coisinha diferente? Como é que vai lidar com isso? Vai chamar para uma conversa, né? Já que o adolescente vai ser sempre um pouco mais resistente em querer fugir do assunto, em querer se esconder. Como é que o pai age numa situação dessa tão complicada? Então, num primeiro momento, assim, tem pais que dizem assim, eu vou bater, eu vou dar uma surra. Esse não é o caminho, né? Porque você fica tão incomodada, tão preocupada, com medo daquilo que está acontecendo, que alguns pais acabam partindo para a agressividade, porque quando conversa, ele vai negar. E nessa que ele começa a negar é onde aparece essa questão da agressividade. Mas o caminho certo é dizer, olha, eu sei que você está usando, né? Eu tenho uma comprovação e nós vamos ter que lidar com isso. Então a melhor maneira é abrir o jogo. É abrir o jogo. Não é perguntar para ele se ele está usando. Ele vai dizer negar, que não. Né? Mas você diz, você está usando droga. E nós vamos ter que lidar com essa realidade. Nós vamos ver o que é que nós vamos fazer. E aí eu sempre oriento, você vai fazer uma internação domiciliar, porque daí você tem que começar realmente a acompanhar o seu filho. Né? Então, aonde ele está usando, com quem que ele está usando, ele vai ter que trocar um pouco o ciclo de amizades dele, ele vai ter que ser acompanhado até a porta da escola, ele vai ter que ser monitorado, você tem que buscar o seu filho na escola, se você não quiser perdê-lo lá para a droga. Não tem para onde E escapar. Ainda assim, é difícil você conseguir tirá-lo aí dessa situação. Era um outro assunto que nós estávamos conversando também aqui lá fora, eu, você e a Luciana. O que fazer? Nós não temos hoje, mas acho que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Vamos sim. Mas, Elsa, só para complementar o que a Marta falou, é importante também que o pai perceba que ele também passa por uma fase de crescimento, digamos assim, quando o filho está passando por uma situação dessa. Porque ele é confrontado com um lado dele, às vezes, agressivo, que ele não pode ser agressivo. Então, ele também tem que admitir uma limitação, os próprios pais, né? Não é? Eles não podem olhar os filhos de uma forma assim superior. Ele é o drogado, né? Ele está passando por uma fase difícil, mas mesmo assim ele não pode deixar de ter empatia e tentar lidar com a situação, né, Marta? De uma forma como a Marta citou, com sabedoria, com cautela, com firmeza, claro, mas não pode ser agressivo, senão vai piorar a situação. E é uma situação em que, se você sabe que tem uma limitação, busque ajuda. Então vamos procurar uma terapia, ou vamos procurar a sua mãe ou um parente que possa ajudar. Claro. Né? Eu acho que a pessoa não pode meter os pés pela mão nessa hora, né?
E os pais não entrarem em desespero também, isso é muito importante, porque o fato do seu filho estar experimentando droga ou estar usando drogas não significa que ele já é um dependente. Que aí vai entrar nas fases que nós vamos falar mais adiante. Né? Agora, Marta, quais são os tipos de drogas mais comuns e quais são os efeitos? Porque a gente sempre acostuma ouvir, uma maconha não faz nada, ou um álcool não faz nada, né? E aí daqui a pouco você acha que aquilo não está fazendo efeito, aí parte para uma coisa um pouco mais forte. E aí como que é esse processo? Quando é que a gente pode falar, olha, fulano, beltrano, ou jovem ou adolescente é um dependente químico? Quando é que ele se transforma em dependente químico? Tá, então eu vou responder uma parte, depois eu vou responder a outra, tá? Quais são os efeitos? Então, por exemplo, o álcool, ele tem um efeito depressor. Ele entra no seu organismo, ele vai até o cérebro e ele retarda a função cerebral. Ou seja, ele deixa o seu cérebro trabalhando de uma forma mais lenta. Por isso que a pessoa sob efeito de álcool, ela fica com a fala lenta, com o reflexo mais lento, com o movimento lento. Que o coma alcoólico, ele é a parada do cérebro, né? O que é o coma alcoólico? O álcool entra no seu organismo, vai roubando toda a glicose, ele vai carregando do seu cérebro a glicose, seu cérebro fica sem, né, o que ele precisa para funcionar e a pessoa entra aí no que a gente chama de coma, que é uma baixa atividade cerebral, né? A cocaína ela é uma droga estimulante. Então, ela entra no seu cérebro e ela deixa as suas funções cerebrais trabalhando de uma forma mais acelerada, mais alterada. É o contrário do álcool. É o contrário do álcool. Ela é uma droga estimulante, uma droga excitante. E aí, qual que é o problema da cocaína? Você tem menos noção de risco e perigo, então as pessoas se sentem fortes, se sentem corajosas. Por isso que muitas vezes, né, para cometer alguns delitos, algumas coisas, as pessoas acabam usando a cocaína, porque te dá essa sensação, você não tem noção da consequência negativa daquilo que você está fazendo, né? Por exemplo, a maconha, que as pessoas dizem, a maconha não faz mal nenhum. A maconha, ela age numa área do cérebro que a gente chama de sensopercepção, e ela altera o funcionamento dessa área, de forma com que as pessoas, elas têm uma ideia distorcida da realidade. Por isso que fala assim, eu vi coisas, né? Eu fiz viagens. Teve delírios, Na né? verdade, você não fez viagens, você olhou por uma questão real e você distorceu a imagem. Então, você realmente olha para você, né? Uma pessoa olha para você e vai te ver com uma orelha maior, aí ela dá risada. É um gnomo, né? Distorce a realidade. Que loucura. Né? Por exemplo, passa a ambulância lá fora. É a polícia. Né? Então, faz uma interpretação distorcida daquilo que está acontecendo. Entendi. A gente vai para o intervalinho, na volta você explica para a gente qual é o estágio mesmo de dependente químico. Tá bom. Sala de visitas vai para um breve intervalo, já já a gente volta. O estado de São Paulo tem o maior efetivo policial do Brasil. São quase 120 mil policiais de olho na nossa segurança. Mas se aos olhos desses 120 mil policiais se juntarem os olhos de 43 milhões de habitantes do estado, vai dar para ver muito mais. Se você viu coisas que a polícia ainda não viu, denuncie por telefone ou agora também pela internet. O sigilo é absoluto. Isso é São Paulo contra o crime. Governo do Estado de São Paulo. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos e para que eles aprendam a se superar e a vibrar com novas conquistas. O governo federal, com o programa Atleta na Escola, está apoiando competições nas escolas com a participação de estudantes do Brasil inteiro. Diretores, inscrevam suas escolas e você, aluno, participe das competições. Acesse atletanaescola.mec.gov.br e saiba mais. Educação básica de qualidade. Nossos filhos crescem com o Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil.
Sala de Visitas está de volta, a gente está falando sobre o tema drogas e como é que a sociedade pode lidar com isso. Para nos ajudar com dicas importantíssimas, a gente está aqui com a Marta Benatti, que é psicóloga especialista em dependência química, e com a Luciana Perucchi, consultora de recursos humanos. Bom, vamos seguir, Marta, explicando para a gente, você explicou os efeitos das drogas, tudo. Agora, quando é que a gente pode considerar que uma pessoa é dependente química? Ninguém se torna dependente químico do dia para a noite, né? De uma hora para outra. Então, a doença ela tem um processo de instalação que começa com experimentação, porque se você não experimentar, você não vai se tornar um dependente, né? Sempre que a pessoa usa ou experimenta, a droga, num primeiro momento, ela não é ruim. Então, as pessoas tendem a repetir a experiência de uso. Porque se fosse ruim, ninguém repetiria. Com certeza. Né? Quando você toma uma Smirnoff Ice pela primeira vez, é ruim? Eu não bebo Smirnoff, então. Ou qualquer outra bebida, ou uma batida. É ruim. Não é ruim. É gostoso. É Então gostoso. você vai dizer, opa, é gostoso, é docinho, eu vou experimentar. Quando você usa a cocaína, você também sente uma sensação boa. Então você repete essa experiência. Né? Você diz, opa, encontrei alguma coisa que pode me dar uma sensação boa. Né? De repetir essa experiência com uma certa frequência, e aí não é todos os dias, então você diz assim, bom, eu vou beber ou eu vou usar droga quando eu sair, quando eu for para a balada. O que acontece com o jovem? Ele sai bastante. Quase todo final de semana ele vai para a balada e ele tende a repetir essa experiência, tá? Que é usar ou a bebida ou a droga. E aí vai instalando no nosso organismo, sem a pessoa perceber, o que a gente chama de tolerância. Então, para você continuar obtendo os mesmos efeitos que você obtinha antes, você tem que aumentar a quantidade de bebida ou de droga que você vai ingerindo. Né? Então, com isso, você passa de um usuário experimental para o que a gente chama de usuário social. Né? E aí você vai saindo, né? Essa tolerância ela vai aumentando. Você pula para um outro estágio da instalação da doença que a gente chama de uso frequente. O que é o uso frequente? Sempre que você tem uma festa, uma comemoração, você tende a usar droga ou beber. Você não está usando todos os dias, mas se você está numa situação social, você tende a fazer isso. E aí então começa a aparecer um outro sinal da instalação da doença, que é você vai perdendo aquele comando cerebral que te dá, né, o comando e diz assim, chega, é o último copo. O limite, né? O limite. E aí o que vai acontecendo? Tá? Essa área cerebral, ela começa a ficar comprometida e você não tem mais essa sensação de saciedade. Então você passa para essa fase que a gente chama de uso abusivo. Você não bebe e não usa todos os dias, mas quando você faz, você já faz isso em grande quantidade. Aí tem que começar a acender o nosso sinal de alerta. Opa, alguma coisa está acontecendo, teu cérebro não está dando esse comando. A gente diz que esse é o divisor de águas, tá? Entre um bebedor normal e quem vai instalar a dependência, vai perdendo esse controle. E aí entra numa fase que a gente chama de uso problemático. Então, você já começa a ter dificuldades para parar de beber, você já começa a criar confusão, muitas vezes, no ambiente onde você está, você não cumpre mais aquilo que você prometeu lá para sua mãe, para sua esposa, para quem quer que seja, do horário que você vai chegar, você não consegue mais cumprir os seus compromissos e as suas responsabilidades por conta do uso. Quer dizer, nessa fase você já entrou até num desvio de caráter, né? Você já não consegue ser mais... Já não consegue mais cumprir. Pessoa, você né? promete, olha, eu vou sair hoje e eu não vou beber. Ou então eu vou beber só uma garrafa, né? Você não consegue fazer isso. Eu vou cheirar só uma carreira, eu vou dar só um trago. Porque não tem mais esse comando cerebral. E aí começa esse uso problemático, a pessoa começa a ser pressionada a parar. Porque se ela está na escola, se é um jovem, ele passa a não ir mais na escola, ele não tem mais horário para chegar. Se é uma pessoa que já está trabalhando, ela perde o horário de trabalho. Né? Então, começa a haver uma pressão, ou dos pais, ou do companheiro, ou da companheira, se é numa, ou então até mesmo da empresa. E ele diz assim, nossa, eu preciso dar um tempo mesmo. A coisa está complicada, eu vou dar um tempo. Ele tenta fazer isso
Só que o tempo que ele consegue ficar sem beber e sem usar é muito pequeno, porque aparece o que a gente chama de síndrome de abstinência. Ou abstinência emocional, que é angústia, tristeza, sensação de dor, sensação de vazio, porque o teu emocional, né, sente falta e a pessoa acaba usando novamente por causa dessa síndrome de abstinência. Ou a dependência física, muitas vezes, né? No caso da bebida, no estágio mais adiantado, tremor de extremidade, sensação de desconforto, no caso da cocaína, e aí você tem que usar para se livrar desse desconforto. Nesse momento, né, onde você não consegue ficar sem usar, porque tem essa reação desconfortável, a gente diz que está instalada a doença da dependência química. Tá? Agora, não tem idade para ter uma doença de dependência química? Ou tem? Porque aí você, se a gente for falar numa questão de tempo... Aí de tempo de instalação da doença. Conversou um pouquinho nos bastidores. Às vezes tem crianças que começam a usar algum tipo de droga aos 8 anos, 9 anos. Quer dizer, essa criança de 8 ou 9 anos, Marta, ela vai demorar quanto tempo para ser um dependente químico? Depende da droga, né? Depende do que ela está usando. Por exemplo, no caso do álcool, até você sair de um usuário experimental e caminhar até a dependência química, você leva de 10 a 15, às vezes até 12 anos. Por isso que lá atrás, quando não se conhecia muito o efeito do álcool, achava que você só se tornava dependente do álcool se você fosse fraco. E se você quisesse ficar dependente do álcool, não pensava que o álcool poderia fazer essa desorganização no cérebro também, tá? Caso da maconha, a mesma coisa. Por isso que a gente hoje tem o mito de que maconha não faz mal, porque o processo da instalação da doença, ele é mais lento. Ele também demora aí 10, 12 anos, 8 anos, ele varia entre 8 e 12 anos para instalar mesmo a dependência, para você identificar prejuízos causados pela maconha. A cocaína, aí a coisa já começa a ficar, como a gente diz, mais estreita, né? Entre 2 e 5 anos para instalar o processo de dependência, para ela sair de um usuário experimental e se tornar um dependente químico. O caso do crack, de 3 a 6 meses. Crack, oxi, esses outros aí. Lança-perfume também, o processo é rápido de instalação da dependência e que o jovem tem usado muito. E o crack nos surpreende, né, gente? A quantidade de pessoas que a gente vê, Cracolândia, por exemplo. Né? O crack, na verdade, é a cocaína, né? Mas a gente diria assim, é o lixo, da cocaína. É uma loucura. Agora, Luciana, onde é que você entra nessa história? A Luciana é representante da Impectus, né, Luciana? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho que a Impectus, através de você, está fazendo, através dessa peça teatral que vocês promovem, né, cujo tema é prevenção às drogas. Como é que surgiu essa ideia? Como surgiu a parceria com a Marta? Então, o trabalho da Impectus já surgiu dentro de uma associação voluntária que sempre foi preocupada com a qualidade de vida do ser humano. Então a gente começou a perceber que um dos grandes problemas da sociedade que geram má qualidade de vida é a droga. Então a gente começou a perceber, vamos ter que atuar nisso, né? Então desde a associação, isso já faz mais de 10 anos que eu desenvolvo esses trabalhos em escolas, né? Então a gente encontrou no teatro uma forma muito eficaz de alcançar o jovem, porque é muito dinâmico, é muito divertido, né? Não é aquele papo careta, como eles mesmos dizem, né? Então a gente criou uma peça que se chama Reconnect. O nome já mostra qual é o objetivo, é reconectar o jovem à sua essência, porque a gente acredita que ele busca, muitas vezes, na droga, um pouco quando ele perde a sua individualidade, essa questão que a Marta citou de que eu quero fazer parte de tal turma, eu quero ser amigo do cara mais admirado da escola, e o cara mais admirado da escola é o traficante, né? Enfim, a gente sabe que o nosso mundo, ele traz valores invertidos. Então a gente, através da peça Reconnect, quer oferecer para o jovem uma oportunidade de ele refletir sobre os valores dessa sociedade, sobre a família dele, sobre o que a mídia divulga para ele, se é ou não certo,
sobre o que os colegas, né, tentam influenciá-lo, porque a gente mostra na peça diversos modelos que tentam influenciá-lo. Mas a pergunta central da trama é: onde está você no meio de tudo isso? Então a gente faz essa pergunta para o jovem: o que é você? Quais são os seus sonhos? Né? A gente gosta de trabalhar essa questão de quais são os teus sonhos, o que te motiva, né? Porque se é uma pessoa que tem um objetivo de vida, se é um jovem que tem algo que o motiva, vai ser mais difícil ele seguir por um caminho de droga, né? Então, é uma peça de 45 minutos que, com muito humor, busca oferecer, como eu falei, oferecer uma oportunidade de reflexão. A gente não vai poder salvar um jovem numa peça de 45 minutos, mas a gente oferece uma oportunidade de ele refletir sobre o que está ao redor dele. Está plantando a sementinha. É isso que eu ia falar. Você planta uma semente que é muito positiva, porque ele vai poder refletir sobre aquilo que ele está fazendo. Depois sobre ele mesmo. Depois da apresentação, vocês costumam abrir para um debate, perguntas? Vocês envolvem as pessoas que estão assistindo na peça ou não? Só apresenta e deixa a mensagem? Sim, na verdade, a gente não abre para perguntas, mas eles nos procuram. Acaba natural. Isso, falando que eu tenho um amigo que passou por isso, eu perdi o meu pai por causa disso. Nossa. E a maioria das escolas que nos chamam, elas têm, na maioria das vezes, um programa, daí às vezes pedem uma redação, enfim, como forma de dar continuidade ao trabalho que foi iniciado nessa peça. Entendi. Lógico, a gente tem como oferecer também uma continuidade, né, com terapeutas, enfim, né, mas isso vai da necessidade que a escola perceber, né, porque a maioria das escolas já tem essa estrutura. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Sala de Visitas. Até já. Ninguém faz isso. Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Eu não sei o que minha filha vai ser quando crescer, mas eu dou o melhor alimento do mundo para ela chegar lá. O leite materno previne doenças, reduz a mortalidade infantil e tem tudo o que o bebê precisa. Amamente seu filho por 2 anos ou mais e nos 6 primeiros meses dê somente leite materno. Assim, ele vai crescer forte e saudável para ser quem quiser. Mãe, quero ser astronauta. Tá no caminho certo, filho. Ele mamou que nem ela. Amamentação, um ganho para a vida toda. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um hemocentro mais próximo. O programa Sala de Visitas está de volta. A gente continua aqui batendo um papo com a Marta Benatti, com a Luciana Perucchi, falando sobre um assunto tão importante que é droga, que é um tema bastante debatido, bastante comentado, mas que também muito polêmico, muito difícil de lidar. E aí a gente tenta aqui, através do Sala de Visitas da TV Câmara, tentar ajudar aí, dando dicas e ferramentas para você pai, para você mãe, para você irmão, enfim, para quem conhece alguém que está nessa fase difícil de dependência química ou que experimentou só, como as meninas comentaram aqui. Agora, de quem que é a responsabilidade, né? Quantas vezes a gente vê uma mãe falando, olha, a escola também tem que fazer a sua parte, eu estou fazendo a minha dentro de casa, a empresa tem que fazer também a sua parte. Na opinião de vocês, é um trabalho em conjunto? Como é que isso pode ser feito? Quer começar? Eu acho que a responsabilidade é de todo mundo, né? A responsabilidade é da mãe e do pai, é da família como um todo, né? De orientar, de falar sobre o tema, de dar exemplo também, porque é muito complicado hoje em dia, né? Depois, quando você diz para os seus filhos, você não pode beber, mas a gente sempre comemora festas com bebida em casa, aniversário de 1 ano, assim, sempre tem muita bebida, né? Então a responsabilidade é de todo mundo,
de tratar do assunto, de mostrar, de orientar, é da escola também, né, de fazer esse meio de campo, de mostrar as consequências, e é das autoridades de saúde pública também, né, porque é uma doença que se instala na população, independente de qualquer coisa que nós possamos fazer, assim como são outras doenças. Nós podemos até reduzir a instalação, mas evitar, né, dizer que nós podemos ter um mundo sem bebida e sem droga, fica praticamente difícil. Impossível. Né? Mas aí a responsabilidade é de todo mundo. O que nós vamos fazer com isso? Como nós vamos evitar que a doença continue se propagando nessa velocidade e nessa intensidade? A gente tem que se unir. Cabe a cada um, desculpa. Não, é isso mesmo. Cabe a cada um se conscientizar de o que está ao meu alcance de eu fazer. Eu como pai, de que forma eu posso criar o meu filho de forma a evitar? Eu como educador, o que eu posso fazer para tentar evitar? Eu como um cidadão, o que eu posso fazer? Né? Então, a gente tem que sair de um papel de coadjuvante e assumir um papel de autor das nossas histórias e, inclusive, não se achar vítima. Eu sou vítima do governo, eu sou vítima dos meus pais, como um adolescente, às vezes, que passa pela fase muito delicada da revolta. Eu sou vítima dos meus pais, né? Não, a gente tem que saber que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, né? E podemos contribuir para de alguma forma acabar ou minimizar, como a Marta falou, esse problema. E eu sempre falo para os pais, assim, porque os pais, eles tendem a se culpar quando os filhos começam a usar droga ou começam a apresentar algum problema nesse sentido. Aonde foi que eu errei? Né? Essa é uma pergunta que eles se fazem muito. E, na verdade, eu não vejo que o erro foi deles. Aonde está o problema? Está na curiosidade que a criança tem, está na oferta que ela tem de experimentar. Todo adolescente vai passar por um momento na vida onde ele vai ter a oportunidade de experimentar a droga. Isso que é difícil, né? Parar, pensar vai ter. E aceitar. Por exemplo, assim, né? Não aconteceu com você a oportunidade de usar? Todo mundo tem. Eu tive, você teve, todo jovem vai ter, nossos filhos vão ter essa oportunidade. Agora, eles também, como a Luciana falou, eles vão poder escolher, eu quero isso para mim. O que isso pode me trazer de bom? Pode trazer isso aqui, que é o efeito, mas pode me trazer isso daqui de prejuízo. É isso que a gente tem que ensinar o jovem a pensar. Porque você, só quanto pai e mãe, o escolhe dizer, não faça, porque vai trazer um prejuízo, ou achar que você falhou em alguma coisa e por isso que ele usou, não é esse o caminho. Fica meio vago, né? Fica vago, porque ele vai ter oportunidade, a oportunidade ela está se tornando cada vez mais precoce de experimentação e a curiosidade vai acabar levando ele em algum momento ao uso. Não tem como. Com certeza. Perfeito. A peça, Luciana, que vocês apresentam, os atores são adolescentes também ou são adultos? Como é que vocês mesclam isso ou vai de acordo com o papel? Não, são bem jovens. Isso é muito legal porque cria uma identificação. Esse é um dos objetivos do teatro, é criar identificação com o público, né? Ainda seguindo a linha do psicodrama, que é uma linha da psicologia criada por Moreno, onde a pessoa ela encena a situação para encontrar cura para aquilo. Lógico, a peça de teatro que a gente apresenta não é um psicodrama, porque o jovem não vai lá encenar. Isso é uma coisa muito mais profunda, lógico. Mas quando ele se enxerga, já é uma oportunidade de ele refletir sobre as suas atitudes e sobre o meio que ele se encontra, né? Então ele vai poder fazer a escolha. Justamente. Né? Vou ou não vou? Porque ele vai ter essa oportunidade, mas quando ele consegue fazer isso, ele faz uma escolha mais adequada, vamos pensar assim. É verdade. Com certeza. Isso é bacana, até tomar esse cuidado, né, de levar os adolescentes para demonstrar isso. É mais identidade mesmo com aquele que com quem você quer levar a mensagem, né? Claro. Agora, como que é essa questão? Porque assim, a gente vê clínica de dependente químico mais para adulto, né? E aí, quando você quer lidar com um adolescente, claro, entra nas várias ferramentas olha, na escola a gente vai entrar com peça teatral, vai entrar com orientação, e aí uma ajuda de uma psicóloga, enfim, juntar as experiências para tentar combater.
Mas aí num caso um pouco mais específico, como é que você vai ajudar uma criança, né? Porque ainda é uma criança, um adolescente. Não tem clínica para adolescente, criança? Tem, Marta? Tem algumas clínicas, mas assim, são poucas e precisam de uma autorização do juiz para internação, porque tem toda uma questão de cárcere privado, né? Se você deixar o jovem. Mas, na minha opinião, assim, e como especialista, eu penso que é uma situação bastante complicada, porque nós não temos ainda uma proposta de tratamento. Nós temos a prevenção, que são as palestras, que essa linha mais motivacional que o pessoal da Impectus segue, mas nós não temos ainda uma proposta de trabalho com as pessoas que estão desenvolvendo a dependência, né? O que eu faço com um jovem de 13, 14 anos? Que recurso eu tenho? Né? Eu vou só indicar uma psicoterapia para ele? Quem pode hoje pagar? Exato. Né? Então, assim, tem alguns CAPs que até aceitam adolescentes, mas com quantos anos? 16, 17, não aceitam, assim, 13, 14 anos. Como é que a gente faz com essa parcela? Outro recurso, exatamente. Aí que está, né? Eu acho que o que a gente precisa hoje é pensar o que fazer. Que recurso nós podemos criar? Alguns grupos, monitoramento dessas pessoas, desse jovem, né? Eles vão fazer parte de um grupo de orientação e de segmento. Nós vamos monitorar por meio, sei lá, de algum exame toxicológico para ver se eles estão usando mesmo ou não. O que nós vamos fazer com isso? Porque hoje você fica de mão amarrada. Ou você encaminha para um atendimento particular, ou até mesmo da rede pública, mas sem muito sucesso, porque é um atendimento individualizado, né? Você precisaria de um grupo específico que trabalhasse só com isso. Existem alguns, mas não dão conta, né, da demanda aí que a gente tem hoje. Fica aí a dica até para a gente pensar em alguma política pública, alguma coisa questão, que envolva, exatamente, uma né, política pública. Essa faixa aí de adolescentes que está um pouco mais deixado de lado. Um acompanhamento na escola, por exemplo, o que vai ser feito, né? Quando você identifica que um aluno está usando droga, o que você faz? Né? Geralmente você espera ele ter um monte de problemas comportamentais, ou ele abandona a escola, ou você convida ele a sair da escola, a se retirar, e não faz nada, né? Você não tem ali um profissional ou um grupo para onde ele possa ir e lidar com essa questão. Tá vendo? É como a gente falou, né, no programa todo, é um tema tão abordado, ao mesmo tempo tão complexo, e que a gente tenta o tempo todo buscar ferramentas para ajudar, né? Mas cada um faça o seu papel. Com né? certeza, Sim. Com certeza. Bom, eu quero agradecer a participação de vocês, uma pena que é tão rápida, né? É um assunto que dá para a gente ficar bastante tempo falando. Marta, eu quero que você deixe seus contatos, por gentileza. Obrigada. Vou agradecer a TV Câmara, né, pela oportunidade aqui, e também parabenizar para trazer esse assunto aí à tona, né? Obrigado pelo convite. E meu contato é marta_a@uol.com.br. Tá. Se alguma empresa também tiver interesse em contratá-la, né, Marta? Sim, pode ser por esse faz esse trabalho de consultoria, né, Marta? Sim. Marta, obrigada. Seja sempre bem-vinda aqui. Eu espero outras oportunidades para a gente falar sobre esses e outros temas também. Muito bom, Luciana. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. A gente se sente responsável, né, de fazer a nossa parte para ajudar as pessoas que passam por esse problema. Vocês também podem estar conhecendo mais o trabalho da Impectus no nosso site, que deve estar aparecendo no visor agora, que é com N, gente, tá? É Impectus com N de navio. Lá vão ter os contatos telefônicos, e-mail. Tem também a nossa fanpage, que é Impectus, né? Que lá também tem fotos, vídeos. Aí você entra em contato com a gente. Tá joia. Mais uma vez, muito obrigada. E já fica um convite para a gente bater um papo sobre outros assuntos. E também entrar mais no foco empresarial, né? Que é uma área que vocês atuam também. Legal. Tá joia. Legal, a gente obrigada. vai aqui. Vamos aqui. Tá joia. Bom, Sala de Visitas termina aqui. Continue acompanhando a nossa programação e até a próxima edição.